O Supremo Tribunal Federal determinou novas medidas cautelares a serem cumpridas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. E agora uma coisa, se houver o descumprimento das medidas cautelares por parte do ex-presidente, isso com toda certeza pode subsidiar uma prisão preventiva. A gente tem no sistema jurídico penal a prisão preventiva como a exceção da exceção da exceção. A regra são essas medidas cautelares de natureza pessoal que são diferentes da prisão. Essa é uma própria sistemática do artigo 319 do Código de Processo Penal, quando a partir de 2011 trouxe essas medidas cautelares diversas da prisão. Então, essas medidas que foram aplicadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro agora, por exemplo, a proibição de contato com o deputado federal Eduardo Bolsonaro, está aqui no inciso 3 do artigo 319, olha, a proibição de manter contato com pessoa determinada, quando por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou o acusado dela permanecer distante. A utilização de tornozeleira eletrônica está no inciso 9. E o que acontece? Bom, uma vez que o Supremo Tribunal Federal determina essas medidas cautelares diversas da prisão, o descumprimento das medidas cautelares poderá ensejar a aplicação da prisão preventiva em face do ex-presidente Jair Bolsonaro. Com toda certeza. Por quê? Se o juízo verificar que as medidas cautelares de natureza pessoal não estão sendo suficientes para alcançar os resultados que o processo quer, bom, isso pode ser convertido em uma medida preventiva, uma prisão preventiva. Isso é muito certo. Na verdade, diante dos eventos que nós temos observado nos últimos dias, que tratam diretamente desse processo, desde a manifestação do presidente estadunidense Donald Trump, referindo-se ao Brasil, e aí depois o deputado federal Eduardo Bolsonaro dizendo, olha, que somente haverá mudança desse cenário se houver uma anistia no sentido. Isso tem uma clara intenção de afetar o processo e intimidar as autoridades que conduzem aquele processo. Portanto, de uma forma muito fria, apenas observando o texto da legislação, a gente pode verificar que sim, né? Estes eventos apresentam uma tumultuação, uma abarroação do processo criminal que corre perante o Supremo Tribunal Federal e que, com toda certeza, tenha sido esses os motivos que ensejaram a decretação dessas medidas cautelares. Uma vez agora, então, que o ex-presidente se torne alvo e passe a cumprir essas medidas cautelares, bom, o descumprimento não gera uma prisão automática. Claro, o juízo tem que avaliar, né, tem que haver uma provocação, tem que haver a demonstração de elementos, mas o descumprimento dessas medidas cautelares pode, com toda certeza, ensejar uma medida prisional. Pode ensejar uma medida prisional, por quê? Porque o juízo vai confirmar que, na verdade, as medidas cautelares não têm sido suficientes para alcançar o resultado que o processo deseja. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está sendo investigado no Supremo Tribunal Federal por atos que visam danos à democracia brasileira ou ao Estado Democrático de Direito, inclusive esse inquérito foi instaurado a partir do requerimento da Procuradoria-Geral da República, o deputado federal está inalcançável, porque ele está sob outra jurisdição. Então é evidente que não há a possibilidade de serem aplicadas medidas concretas contra ele. Mas em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que se encontra no país, e todo esse cenário acaba trazendo ao processo um certo tumulto processual e acaba colocando em risco também, muito provavelmente, a efetividade de uma aplicação da pena futura, porque imagine que o ex-presidente venha a ser condenado. Bom, se ele vier a ser condenado e transitar em julgado, ele tem que cumprir a pena, porque a legislação estabelece dessa forma. E a execução penal, ela é cumprida em território brasileiro. Ora, se há risco de fuga, se existem indícios de que o ex-presidente planeja ausentar-se do país no sentido de furtar-se a aplicação da lei penal, ora, a aplicação dessas medidas cautelares é o remédio adequado, porque a legislação processual estabelece dessa forma, visando assegurar, sim, o bom andamento do processo. Então, eu já queria que você, inclusive, deixasse a sua opinião. Você acha que o ex-presidente vai descumprir ou não as medidas cautelares? E segundo, você acha que antes de uma condenação em face do ex-presidente é possível que haja uma prisão preventiva decretada contra ele? Deixe seu comentário, se inscreva no canal e a gente se vê em outro vídeo aí.